Oi, meus amigos. Estamos aqui para tratar muito rapidinho do tema respostas do réu. O procedimento agora ele é único, não se divide mais em procedimento comum, é único, não se divide em ordinário e sumário. E o primeiro ato do procedimento após o protocolo da petição inicial e o juízo preliminar de admissibilidade é a designação de uma audiência que o CPC de 2015 chama de conciliação ou mediação. Então, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Esse é o primeiro ato. Havendo audiência de conciliação ou mediação e não sendo obtida a autocomposição, ou seja, frustrado, entre aspas, o acordo, começa a correr o prazo de 15 dias para o réu apresentar contestação. Tá? Esse é o procedimento normal. O direito admitindo a autocomposição, marca-se a audiência, havendo audiência e não havendo acordo, 15 dias para o réu protocolar a sua contestação e demais respostas, e sobre respostas já trago algumas observações aqui. Antes disso, poxa, professor, será que é obrigatória mesmo a audiência? Alguns falam que isso vai atrasar o processo. Vejam só, se o direito não admitir autocomposição, se ele não puder ser objeto de transação, já não cabe designação da audiência. O réu já é citado direto para apresentar a resposta. Segundo ponto, o autor pode, na petição inicial, manifestar o seu desinteresse na audiência. Então, o autor já pode falar que não quer a realização da audiência de conciliação e mediação, e o réu deve ser citado com até 20 dias antes da audiência, e ele deve protocolar em até 10 dias antes da audiência também o seu desinteresse. Então, o autor pode renunciar à audiência ou desistir da audiência na petição inicial, e o réu, em até 10 dias antes da audiência, ele pode protocolar uma petição também falando que não tem interesse na realização da audiência. Se o réu protocola a petição em até 10 dias antes da audiência dizendo que não tem interesse na realização da audiência, começa a correr da data do protocolo dessa petição o prazo de 15 dias para o réu apresentar a resposta. Tá? Então a resposta não vem em audiência, ela vem 15 dias depois da audiência, ou se o autor desistir na petição inicial e réu protocolar a petição em até 10 dias antes dizendo que não tem interesse, começa da data do protocolo dessa petição a correr o prazo de 15 dias para a resposta do réu. Vamos lá, respostas do réu. A resposta mais tradicional de todos, a peça de bloqueio, peça de resistência, contestação. A gente tinha pelo sistema do CPC de 73 as seguintes espécies, olha só, impugnação ao valor da causa, exceções de impedimento, suspeição do juiz e incompetência relativa do juízo, reconvenção, a escalação do réu contra o autor e contestação. Tá? Pelo CPC de 2015, nós só temos basicamente contestação. Vejam só, a exceção de impedimento e suspeição do juiz contra a pessoa do magistrado não são mais alegados numa peça denominada exceção. São alegados, pelo diz o CPC, em simples petição em 15 dias. Tá? Na prática, quase atua como se fosse uma exceção, que é uma petição autônoma em 15 dias, enfim. Em 15 dias, alega-se impedimento e suspeição do juiz. A última hipótese que sobrava para exceção era a incompetência relativa do juízo, e ela também acaba. Incompetência relativa do juízo vem agora como preliminar de contestação, assim como a incompetência absoluta. Então vira matéria de preliminar de contestação. A incompetência, seja absoluta, ou seja, a relativa do juízo. Impugnação ao valor da causa vem como preliminar de contestação. Convenção de arbitragem vem como preliminar de contestação. Nos projetos, ao longo da tramitação do projeto de novo CPC, houve algumas versões que pleiteavam o cabimento de uma exceção de convenção de arbitragem. A parte poder alegar arbitragem antes, logo no início do processo, sem ter que antecipar a sua defesa, sem ter que apresentar a contestação, e o juiz, vendo que é caso de arbitragem, ele extinguiria o processo logo antes do réu ter que apresentar a defesa. Essa versão não passou. A versão aprovada em 2015 não há mais a exceção à parte de convenção de arbitragem, e convenção de arbitragem vem alegada como preliminar de contestação. Acaba-se a ação declaratória incidental, que era outra providência preliminar ali, resposta possível. Não há mais ação declaratória incidental com esse nome, mas autor e réu podem fazer um pedido, digamos assim, para que determinadas questões prejudiciais e relações jurídicas tratadas como relações prejudiciais, elas sejam definidas com força de coisa julgada. Mas isso é um tema relacionado à coisa julgada que eu não vou abordar aqui com profundidade. Tá? Questões prejudiciais, questões incidentais, se elas estiverem contraditórias, ampla defesa,
e procedimentos de cognição exauriente vão poder formar coisa julgada automaticamente. Nesse ponto não há ação declaratória incidental. Lá na falsidade documental, a parte pode fazer um pedido de reconhecimento da falsidade do documento, mas não com o nome de ação declaratória incidental. Vejam que sobrou basicamente, além da contestação, a chamada reconvenção como resposta do réu. O CPC de 2015, ele diz que pode o réu, na contestação, fazer pedido com natureza de reconvenção. Então, o CPC não quis chamar de pedido contraposto, exatamente quis manter a denominação reconvenção, e apenas houve uma simplificação procedimental, a reconvenção vem num tópico da contestação, mas com natureza de reconvenção, ou seja, com aquelas hipóteses mais amplas de cabimento do que tinha o pedido contraposto. O pedido contraposto, mesmos fatos. Reconvenção cabe com base na mesma causa de pedir ou conexão com os fundamentos de defesa, era o 315 do CPC de 73. Então, com essa hipótese de cabimento mais ampla, ainda cabe reconvenção agora dentro da contestação. Tá? Formulado o pedido de reconvenção, o autor tem que ser intimado para se manifestar sobre ele também em 15 dias. O CPC deixa expresso que cabe ampliação subjetiva na reconvenção. Outras partes podem participar da reconvenção que não as partes originárias. E, finalmente, apresentadas as respostas do réu, a gente tem lá a possibilidade de réplica pelo autor. A réplica pelo CPC de 73 vinha no prazo de 10 dias e a réplica agora no Código 2015, pelo autor, ela vem no prazo de 15 dias. Tá? Então, basicamente, são essas grandes mudanças nas respostas do réu. E recebam todos o meu abraço e muito obrigado pela audiência.